Hello guys, what's up? Tudo bem com vocês? Professor Matheus aqui e sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. E na aula de hoje, que é a nossa segunda aula do ano, né, a gente vai começar a utilizar o livro didático de inglês, ok? Então, conforme eu indiquei na atividade que já foi postada lá no grupo do WhatsApp, é necessário que vocês tenham um livro didático para que vocês consigam responder essas questões, ok? Então, se você não está com ele aí ainda, esteja com ele em mãos para que consigam responder esta atividade, certo? Caso alguém não tenha recebido ainda o livro didático, nos próximos minutos, conforme eu for explicando cada questão, essas questões, né, vão estar sendo ilustradas aqui no vídeo. Então, vocês podem observar por aqui. Mas as imagens que estão no livro didático, elas têm mais qualidade, então são melhores de analisar. Ok? Então, se vocês tiverem um livro, por favor, estejam com ele em mãos. Uma novidade em relação a esse livro didático, e que é diferente dos outros livros didáticos dos anos anteriores, é que, se vocês observarem aí, folhearem esse livro, ele é todinho em inglês. Praticamente todo ele é só em inglês, quase nada em português. Então, eu vou mesclando aí ao longo das nossas aulas, explicando para vocês o que cada questão quer dizer em português para facilitar a compreensão, certo? No caso da atividade de hoje, lá no grupo do WhatsApp eu já postei todas as questões em português para facilitar as respostas, certo? Então, abram aí o livro na página 9 e vamos responder a questão 1 e as questões do quadrinho Agents of Change. Prestem atenção. Então, quando vocês abrirem aí o livro, vocês vão encontrar essa ilustração aqui. Então, conforme vocês já estão acostumados, cada unidade traz uma temática. No caso da Unit 1, da unidade 1, a temática é essa que está sendo ilustrada aí. O título da unidade é The World of Work. The World of Work. O mundo do trabalho. Então, a unidade vai estar trazendo, né, vai trazer questões relacionadas ao universo do trabalho. Então, a importância desses trabalhos, dessas profissões para a sociedade, a importância de estudar para ter uma boa profissão no futuro, certo? Então, todas essas reflexões vão estar aqui ao longo dessa unidade. No caso dessa atividade em específico, vocês têm aí 5 imagens. As imagens 1, 2, 3, 4 e 5. Em cada imagem, se vocês observarem, vocês têm uma profissão. E aí, a partir dessas 5 imagens, vocês vão responder a questão 1. No caso da letra A, nós temos lá: What occupations are represented in the pictures? Então, nós temos aí, ó, occupations, ocupações, represented, representadas, ocupações representadas. Então, já dá para imaginar o que é que a questão está perguntando. Então, vocês vão colocar quais ocupações estão representadas em cada foto. Então, na imagem 1, que ocupação é essa? Que profissão é essa? Coloca. Na imagem 2, que profissão é essa? Vai lá e coloca. E assim faz nas 5 imagens, certo? Na letra B, nós temos lá, primeiro, ó, in your opinion. In your opinion. Opinião. Já dá para entender aí que é opinião. Então, é uma questão que vocês vão descrever a opinião de vocês. Depois, what is the importance of each of these professionals for our society? Então, nós temos aí a palavra importance, que é quase igual em português, significa importância. Então, qual é a importância de cada um desses profissionais para a nossa sociedade? Por que eles são importantes? Vocês vão lá e descrevem na opinião de vocês, certo? Depois, what would happen if these professionals didn't exist? O que aconteceria se esses profissionais não existissem? Se o profissional que está lá na imagem 1 não existisse, o que aconteceria? E o 2, e o 3, e assim vão fazendo, certo? Na letra C, are all these occupations common in your city or in your community? Então, essas profissões, essas ocupações são comuns na sua cidade ou na sua comunidade? E aí você vai dizer se são comuns ou se não.
Which of these professionals, quais desses profissionais do you see more often? Ou seja, vocês veem com mais frequência. Quais desses 5 profissionais aí de cada imagem vocês veem aí na realidade de vocês com mais frequência? E which ones do you rarely or never see? E quais vocês quase nunca veem? Então, quais que vocês quase sempre veem aí na realidade de vocês e quais os que vocês nunca veem? Vão descrever aí o número das imagens, certo? Letra D. What other occupations would you add to this unit opener? Então, quais profissões você adicionaria à abertura dessa unidade? Quais outras profissões você considera interessante e não estão sendo mostradas aí? Você vai e descreve, certo? Consider the ones that you think of having in the future, for example. Então, pense sobre as profissões que você, ou a profissão que você quer ter no futuro. Então, pense aí nessa profissão e veja se está sendo ilustrada na unidade 1. Se não estiver, pense também se é interessante que ela estivesse. E aí você descreve, certo? A profissão, essa profissão. Que ocupações vocês acham que seriam interessantes de estar presentes nessa abertura de unidade? E na letra E, vocês têm aí, ó. In any daily situation, em uma situação diária, no dia a dia, people can experience positive emotions, such as joy, gratitude, admiration, enthusiasm. But there can be negative feelings as well. Então, as pessoas podem experienciar emoções positivas. Então, no nosso dia a dia, a gente tem emoções positivas, né? Como alegria, gratidão, admiração, entusiasmo, mas a gente também tem negative feelings, ou seja, sentimentos negativos. Faz parte do ser humano. Aí vem a pergunta, né? Consider the characteristics of each occupation depicted here. Então, pense aí nas características de trabalho de cada uma dessas profissões que estão ilustradas aí nas 5 imagens. E aí, na opinião de vocês, pensem. What situations, in your opinion, may cause these professionals some of the emotions in the box? Então, quais situações, na opinião de vocês, pode causar a estes profissionais os sentimentos, as emoções que estão no quadrinho? Então, no quadrinho vocês têm 6 emoções. Anger, que é raiva, ira. Disappointment, desapontamento. Dislike, desgosto. Frustration, que é frustração. Irritation, que é irritação. E nervousness, que é nervosismo. Então, pensem aí, por exemplo, na profissão que está na imagem 1. Que tipo de situação poderia causar ao professor passar raiva, anger? O que poderia fazer com que o professor sentisse raiva? Pensem aí na situação e descrevam, certo? Depois, na imagem 2, o que você acha que poderia causar frustração no profissional da imagem 2? Então, escolham aí algum profissional e descrevam alguma situação que poderia causar esse tipo de emoção a esses profissionais, certo? Escolham uma profissão e um tipo de sentimento que está mostrado aí no quadrinho, certo? E aí vocês respondem a primeira questão. E aí depois a gente vai responder as reflexões do quadrinho Agents of Change, que está aí na mesma página do livro, só que abaixo, né? E eu vou explicar agora. Então, no Agents of Change, vocês têm aí um texto que também na atividade eu já coloquei em português, certo? Ele está em inglês no livro, mas na atividade eu já traduzi. E esse texto está falando também sobre o mundo do trabalho. Só que aqui ele está falando basicamente sobre questões de gênero, questões de masculino ou feminino, de homem ou mulher em relação ao mundo do trabalho. Em que sentido? Quando vocês forem ler lá, vocês vão perceber que é no sentido de, a depender do gênero, determinada profissão poderia ou não ter uma identificação maior com um dos gêneros. Então, por exemplo, é aquela ideia de que o homem tem algumas características que fariam com que ele tivesse mais afinidade com determinada profissão,
certo? Não estou dizendo que isso é verdade, vocês vão refletir sobre isso. E também tem essa questão de as mulheres possuírem algumas características que talvez identificassem ela com determinada profissão. E aí vocês vão pensar sobre essa questão de gênero e responder as perguntas. A primeira pergunta desse quadrinho, né, é o que as 5 imagens que estão mostradas aí na unidade têm em comum, considerando a representação de gênero. Então, observe aí as 5 imagens das profissões. Nessas 5 imagens, estão mostrando só homens fazendo essas profissões, só mulheres fazendo essas profissões, ou os dois sexos, os dois gêneros fazendo essas profissões. Observem aí e digam, certo? Depois, você acha que isso reflete a vida real? Você acha que tem o mesmo número de pessoas, né, de um mesmo gênero, no caso? Você acha que existem tanto homens quanto mulheres em igual número fazendo cada uma dessas profissões? Isso reflete a vida real? Por quê? Vocês vão responder. Depois, você acha que homens e mulheres diferem em suas habilidades de aprender e de fazer coisas relacionadas à carreira que elas querem possuir? Então, você acha que, por exemplo, o homem tem determinadas características, habilidades específicas de ser homem, que faria com que ele seguisse determinada profissão, a mesma coisa com a mulher, ou vocês já acham que todo mundo pode seguir qualquer profissão, independente de gênero? Vocês vão colocar aí, certo? E depois, na sua opinião, escolher uma carreira tem a ver com gênero ou com a paixão, ou com o gosto de alguém, na sua opinião? Tem mais a ver com o gênero, ser homem ou mulher, ou com o gosto, né? Com a identificação, com a paixão pessoal? Vocês vão colocar aí, ok, pessoal? Então, a atividade de hoje é isso. Reflitam, pensem bastante sobre essas questões. Lembrem de me mandar a foto no WhatsApp e até próxima semana. Bye, bye.